Vamos falar sobre a troponina. Aliás, vamos entender o que é troponina. Porque o primeiro erro que acontece é a forma que a gente denomina ela. Porque eu tenho certeza que em algum momento alguém já falou pra vocês: como é que estão as enzimas? E não, a troponina não é uma enzima. Da onde que vem isso? Bom, isso vem do que a gente utilizava antes, com mais frequência, que é a CPK e a CKMB. Creatinofosfoquinase, que de fato é enzima. Então esse papo de enzimas cardíacas meio que pegou e ficou o nome, né? Mas a troponina é uma molécula que participa da composição daquele complexo troponina-tropomiosina, que permite que aconteça aquele deslizamento das fibras musculares. Então, primeiro ponto, o correto hoje é que quando a gente for se referir à troponina, a gente diga marcadores de necrose miocárdica e não enzimas, tudo bem? Mas isso é bobagem, vamos seguir. Existem 3 tipos de troponina: a troponina T, troponina I e a troponina C. Destes, 2 são específicos para coração: troponina I e troponina T. Ou seja, não faz sentido dosar troponina C porque ela é inespecífica. Então, quando se dosa troponina, ou é troponina T ou troponina I, tudo bem? A especificidade dessas 2 troponinas são muito altas para miocárdio. Ou seja, quando elas estão presentes na corrente sanguínea, significa que células miocárdicas morreram. Ah, professor, então se tiver troponina no sangue, infartou o paciente, correto? Errado. Não existe morte celular cardíaca apenas por infarto. Um trauma cardíaco pode elevar a troponina, um choque na cardioversão elétrica, uma miocardite, inflamação do miocárdio, embolia pulmonar maciça pelo geramento das fibras do ventrículo direito, edema agudo de pulmão, uma hipoxemia grave, uma PCR, enfim, N situações podem elevar a troponina. Só que o evento mais importante que eleva essa troponina é de fato o infarto. Por causa disso a gente utiliza tanto ela durante o infarto, correto? Mas isso vocês sabem. O que eu quero colocar aqui, neste vídeo, é principalmente sobre a utilização equivocada desse marcador. E a gente vê muito isso na terapia intensiva, tudo bem? É muito comum que o cardiologista seja chamado para responder um parecer, alguma coisa nesse sentido, em relação a um paciente que está num choque séptico, que seja, entubado e tudo mais, na UTI. E aí, por algum motivo, alguém pediu uma troponina e ela veio elevada. E aí eles chamam a gente para pedir o cateterismo, para avaliar o eletro, ou até já pedem o cateterismo de cara, para avaliação de alguma doença coronariana eventual. Mas vamos entender o que aconteceu aqui. Choque é hipoperfusão tecidual, correto? Ou seja, o tecido está mal perfundido. Quais que são os 2 órgãos que mais demandam de perfusão tecidual? O cérebro e o coração. Portanto, esses 2 órgãos entram em grande sofrimento quando a gente tem hipoperfusão tecidual. E o que vai acontecer com esses órgãos? Vão ter morte celular, óbvio. Portanto, é até esperado que tenha troponina elevada. Se tivesse algum marcador de necrose cerebral que a gente conseguisse dosar, estaria elevado também. Então nem faz sentido esse raciocínio. Aliás, não faz sentido você dosar troponina que não seja apenas marcar a gravidade da sepse desse paciente. Portanto, a troponina aqui funciona como um fator prognóstico de que o paciente provavelmente vai evoluir mal, porque a hipoperfusão tecidual aqui está tão grande que até órgãos nobres, como o coração ou o cérebro, estão em sofrimento. O pior é que esse paciente, por vezes, vai para a hemodinâmica e fazer o cateterismo. E como, em geral, são pacientes mais idosos, é até esperado que ele tenha lesão coronariana. Tem lá uma lesão de 70% na coronária direita, por exemplo. E a cascata de iatrogenia vai evoluindo. E esse paciente acaba ganhando uma angioplastia nessa coronária direita, enfim, que não vai trazer benefício algum para o paciente. Portanto, sim, peçam a troponina, mas entendam o valor dela nesse contexto. E o valor dela é puramente prognóstico. Tudo bem? Espero que tenham gostado do vídeo e façam o triplo C. Curte, comenta e compartilha. Até mais.